Boa noite. Tudo bem com todas? Glórias a Jesus por mais um dia de estudo, por mais uma semana. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão aqui comigo. Queria ter vocês aqui mais uma semana. E esse dia de hoje, ele tem muita unção mesmo para ser derramada sobre vocês, tá bom? Eu vou começar então com oração e hoje vai ser bastante conversação, tá? Não coloquei slide, nós não vamos fazer apresentação de slide para que não haja perca de tempo, porque o que o Espírito Santo pediu para trazer hoje é poderoso, então a gente não tem muito tempo para perder, tá bom? Vamos fazer oração? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na presença do nome santo de Jesus Cristo, eu me coloco agora e apresento ao Senhor a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui presente agora, meu Pai, para estudarem junto do Senhor, através de mim, mais da Tua palavra, conhecer mais o Senhor, viver mais no profundo do Teu Espírito Santo. Pai, eu apresento cada uma delas agora e peço que o Senhor derrame nesse momento sobre a vida de cada uma unção, Senhor, de sabedoria, uma unção, Senhor, de poder, que elas possam estar atentas à voz do seu Espírito Santo. Eu dou total liberdade ao Senhor Espírito Santo para falar através de mim e que eu diga totalmente como tem que ser a vontade do Senhor para que a sua palavra chegue no coração dessas mulheres aqui, que nós vamos juntos avivá-las, cada uma, com amor, com paciência, com bastante envolvimento de acolhimento, como filhas do Senhor que elas são, meu Pai. Envie os seus anjos, ministradores de proteção na casa de cada uma delas agora. Acampe, Senhor, os seus anjos nos 4 cantos da casa delas, para que elas possam estar protegidas nesse momento. E eu levanto agora, em nome do Senhor Jesus, uma grande muralha de fogo em volta da casa de cada uma delas, a fim de que elas estejam protegidas para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Eu repreendo e expulso agora todo espírito de distração e declaro que a única atenção que elas terão é de ouvir a palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que presença linda, Senhor Jesus. Que presença linda. E a semana? Todas conseguiram fazer a tarefa, o propósito, as que estavam comigo desde a semana passada? Conseguiu dedicar esse tempo diferente na presença do Espírito Santo? Quem viveu uma experiência diferente essa semana? Que bom, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá? O Heitor vai me ajudar a olhar os comentários. Então, vamos lá. Vou começar com vocês aqui. O primeiro tema que nós vamos falar é sobre a unção. A unção é o que faz toda a diferença sobre uma igreja, uma célula ou um ministério, né? Igreja, lembra? Nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então, a unção é a presença do Espírito Santo, de forma genuína. Então, quando Deus nos unge, quem já ouviu falar nesse termo, né? Deus ungiu aquela pessoa, a unção veio direta de Deus. Então, nós não estamos falando de um óleo natural, nós estamos falando de um óleo espiritual. Então, existe uma grande diferença, porque quando um pastor, um apóstolo, unge alguém, né, que separa alguém com óleo natural, na verdade, ele está fazendo um anúncio daquilo que Deus já fez nas cortes celestiais, entendeu? Então, assim, para quem não é cristão, para quem não segue, eu vou explicar. Pode acontecer para a gente receber uma unção aos olhos de um pastor ou de um apóstolo, né, dentro de uma igreja, nós temos toda uma hierarquia para cumprir, né? Primeiro você serve, depois você tem igreja que fala que é diácono, e depois vai passando e vai subindo os cargos, presbíteros,
e líderes de corda, que alguns falam líderes de célula, aí vira pastor, bispo, então sempre existe uma hierarquia. Mas tem a unção que vem direta do Senhor, direta dele. Como? Em um culto, um profeta, um apóstolo, um pastor que tem uma visão, ele pode ver a unção pastoral sobre a vida de um membro que está no meio da multidão. Então, ele chama aquela pessoa e fala, olha, eu vejo sobre a sua vida, né, um óleo espiritual que te unge a pastor, ou que te unge a apóstolo, né? Então, ele tira aquele do meio da multidão e faz essa unção representando ali a necessidade que a igreja tem de fazer o que, na verdade, Deus já entregou antes, que é como eu expliquei aqui. Então, tem em Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, descemos nas águas do batismo, ele está em mim, dentro de mim. Mas estar sobre mim é diferente, tá? Já é uma unção, é um dom sobre mim, porque eu busco ele. Então, nós sempre podemos buscar, todas vocês podem buscar o Espírito Santo para que ele esteja sobre você, tá bom? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, isso está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18, desculpa. Então, como que é a unção? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês de outra maneira. A unção, ela é gerada através da presença do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo estiver dentro de você e sobre você, mais do poder e da glória doce de Deus, você vai emanar. Você vai transbordar para as pessoas. Lembra que eu comentei? A árvore, nós damos os frutos do Espírito. Só que eu não posso comer do meu próprio fruto. É igual um pé de manga. A manga não se alimenta da própria manga, ela alimenta pessoas. Então, quando você recebe essa unção, né, do Espírito Santo para você derramar bênçãos através de uma oração na vida da pessoa, ou através de levar a palavra do evangelho para a vida de uma amiga ou de uma parentela, você está derramando essa glória, a palavra, essa unção para as pessoas. Então, quanto mais você faz isso, mais o Senhor derrama em você. Porque se ele derrama e você guarda, ele vai parar. É igual uma caixa d'água. A caixa d'água não tem a boia? A hora que a água enche, a boia para de entrar água. Então, é da mesma forma. Se você recebe a bênção e você segura ela para você, o Espírito Santo vai procurar outra pessoa para que essa outra pessoa derrame o que ele quer que seja derramado, tá bom? Que no caso é a presença dele, é o amor genuíno, é tudo que ele pode fazer na vida de quem aceita que ele entre e cuide, tá? Assim, nós podemos definir também a unção de Deus como o poder, a glória e a presença dele manifestado sobre uma pessoa ou um lugar. É a capacitação divina que transforma e habita alguém a cumprir o propósito de Deus, né? Então, como eu disse, nós estamos falando de um óleo espiritual. Um óleo espiritual que é acumulativo na vida de uma pessoa, que mantém a constância em Deus. Lembra que eu falei semana passada? A constância é melhor do que a intensidade. Então, assim como o azeite na Bíblia representa a unção, o derramar do Espírito Santo ocorre sobre aqueles que se dedicam a buscá-lo continuamente. Por isso que a constância é mais importante na nossa vida, tá bom? Vamos lá. Essa unção que nós vamos falar um pouco dela hoje, que vai tocar profundamente o coração e o espírito de cada uma de vocês, ela é sentida da seguinte forma, porque às vezes alguém fala assim para mim, mas eu ouço falar, eu não entendo como que é, então eu vou trazer para vocês. Essa unção, ela é sentida em uma música, uma pregação, né? Através de um óleo espiritual, quando alguém te unge, você pode sentir essa unção. Como? Vai aquecer o seu corpo, você vai sentir um arrepio diferente, você vai sentir um peso nas suas mãos quando você orar, né? É como tem lugares que você entra para você ouvir uma pregação e você se sente bem, a pregação ela é leve, ela acontece de uma maneira
tão genuína que a hora passa muito rápido e você não percebe. Então, quando isso acontece, é porque aquela pessoa que está ministrando tem uma grande unção sobre ela. Por isso, você consegue estar ali atento a tudo que está sendo dito, tá? Diferente de quando você vai em um lugar ou ouve uma pessoa que você fica toda hora olhando no relógio, quer que acaba logo, você não consegue prestar atenção. Então, o que isso significa? Significa que ali não tem aquela unção, né, tão poderosa como existe em outros lugares. Então, vocês vão começar a prestar atenção quando vocês ouvirem uma pregação. Tem pregação que prende vocês, tem pregação que vocês passam. Então, é porque tudo isso está relacionado à unção que cada pessoa carrega, tá? Quando algo é feito sob a unção de Deus, nós podemos perceber as seguintes características, como eu disse para vocês, que eu trouxe para explicar melhor. Durante uma ministração com unção, né? É prazeroso ouvir, sentimos que estamos sendo alimentados espiritualmente, o tempo passa rápido, nós não nos sentimos nem cansados e nem fadigados. A mensagem faz sentido e se conecta com o nosso espírito. E aí nós sentimos o toque de Deus através do que está sendo ministrado. Então você chora, você fica ali entregue, né? Você derrama o seu espírito ali no altar daquela igreja, quando você vai na igreja, né, e sente a pregação. Então, essas evidências, elas mostram que a unção vai além das palavras. Ela manifesta o poder e a presença de Deus de maneira tangível. Então, não tem como você sair de lá cheia. Você sai do ambiente tão cheia que você quer transbordar para sua casa, você quer falar para um amigo do trabalho, e ali você começa a transbordar. Então, o que está acontecendo? Você está recebendo a unção através da palavra e você está compartilhando da unção. Então, o Espírito Santo começa a cuidar de você, porque ele está vendo que você está trabalhando no ID, né? Você não está guardando só para você o que você está recebendo. E aí a sua unção, ela vai aumentando a cada dia, a cada constância de oração, a cada entrega, a cada culto. É a constância, é o conversar com o Senhor todos os dias, mesmo que só 5 minutos por dia, tá bom? A unção, ela pode ser acumulada, mas precisa ser coletada todos os dias, é o que eu falei. Tem que transbordar, tem que compartilhar. Assim como as abelhas coletam o néctar das flores, nós também devemos buscar a unção diariamente na presença do Senhor. Temos que estar igual a água. Não tem como a gente beber água hoje e beber só daqui 3 dias. A água nos hidrata, a água é vida dentro do nosso corpo. Então, assim também é a palavra de Deus para que nós possamos ter essa unção, que é essa presença do Espírito Santo sobre nós, tá? Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós lemos a palavra, nós estamos coletando a unção. Quando nós estamos no monte ou em uma oração profunda, nós também estamos coletando a unção. Quando nós pregamos ou compartilhamos a mente, que eu falei para vocês agora, também estamos coletando unção para a nossa vida. Quando jejuamos, o jejum tem um poder indescritível para receber a unção. Uma vez que você consegue fazer um jejum que te traz um sofrimento, que te traz um sacrifício das vontades da tua carne, você sente o poder de Deus na tua vida. Você sente que a resposta que você precisa, ela chega para você que você não tem dúvida. É evidente como ela chega para você. Porque Deus recebe o seu sacrifício, seja de minutos de conversação e oração com Ele, seja o seu sacrifício da carne, né? Que você sacrifica a sua carne para poder deixar o seu espírito falar mais alto. Nós falamos isso na aula passada. Então, por que a unção ela é importante? A unção, ela faz toda a diferença na tua jornada espiritual e principalmente na tua vida, na sua casa, no seu trabalho, ministerial como igreja mesmo, que você é a igreja de Cristo, tá? É ela que capacita você para falar da palavra de Jesus com facilidade, para você tocar e viver, né? Tocar a vida das para elas que o caminho é esse. É um caminho cheio de amor, é um caminho leve. E você consegue viver essa comunhão com Deus de maneira sobrenatural. Quanto maior for a sua constância e a dedicação, maior vai ser a medida da unção sobre a sua vida,
tá? Quanto mais fé e dedicação você depositar e confiar em Deus, mais ele vai derramar sobre a sua vida, tá? Então, a unção, ela vai te custar caro. Na verdade, ela vai te custar tudo que você tem. Tudo que você tem que é de errado. Essa é uma verdade que precisa ser dita, mas vale a pena. Tudo que te afasta de Deus é o preço que você vai pagar. E eu paguei por esse preço, eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque hoje eu vejo que a alegria do viver a cada dia não está nas coisas do mundo como eu pensava. Eu vivo no mundo, claro, eu faço as coisas que eu vou em ambientes onde as pessoas estão fazendo coisas que não me agradam, tipo uma festa, onde tem ali coisas que não me agradam, mas eu não deixo aquilo me contaminar. É diferente no caso de quando você vai em uma confraternização onde tem pessoas que estão consumindo bebidas alcoólicas, né? Não é porque eles estão consumindo que eu vou fazer igual, não. Então é nesse sentido, tá? Se eu vou numa festa ali, numa reunião de final de ano, por exemplo, de empresa, e tem aquela mesa ali de fofoca, eu não vou sentar naquela mesa. Se eu não tiver opção e for obrigada a sentar, eu vou me sentar lá, mas eu não vou compartilhar do que elas estão falando. Então, essa é a diferença que você começa a ter no posicionamento na presença de Deus. Nossa primeira aula sobre o posicionamento, tá? Quando você toma essa decisão, você aprende a ter total dependência de Deus. Vou te dar um exemplo. É você iniciar o seu dia assim, Senhor, hoje, um exemplo, tá, meu? Hoje o valor que eu tenho a pagar dos meus boletos, dos meus compromissos é maior do que eu tenho em conta. Mas isso não vai tirar minha paz, porque eu creio que o Senhor é o meu Deus provedor. E até hoje o Senhor nunca me deixou faltar nada. Por mais que eu passei por desertos, por mais que eu passei por tempos difíceis, o Senhor nunca me deixou. O Senhor sempre me trouxe uma estratégia. Então, fazer isso de manhã, antes de eu sair, porque eu sei quanto eu tenho que pagar naquele dia, eu sei quanto que eu tenho que pagar amanhã. Então, eu vou fazer isso na minha manhã antes de sair, eu estou demonstrando a minha total dependência dele. Eu não vou ocupar a minha cabeça falando assim, ai, o que eu vou fazer? Nossa, se não entrar nada, eu vou ter que fazer um empréstimo. Não, eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais, porque não vale a pena. Porque todas as vezes que eu fiz dessa forma, achando que eu podia resolver, porque eu podia, não, deu tudo errado, pelo contrário, isso foi aumentando os meus problemas, e o dia que eu decidi ser completamente dependente de Deus, ele começou a conduzir o meu barco, então eu vivo num barco que não sou eu que dou a direção, é Deus que dá, e é isso que eu quero que vocês aprendam, tá bom? Deus nunca vai te tirar de um lugar para te colocar em outro pior, jamais, jamais ele vai fazer isso, ele nunca vai fazer isso com você. Todo pensamento que vier contrário disso não vem de Deus, tem que repreender. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai daqui, diabo. Eu não vou ouvir você. Em nome de Jesus. Tem poder no nome de Jesus. E nós devemos usar essa autoridade que ele nos deu, tá? Como que vocês podem buscar gerar uma nova unção? É poderoso isso. Quem deseja buscar uma nova unção, na verdade, eu busco uma nova unção todos os dias, porque eu sou aquela filha que hoje foi um dia lindo, mas amanhã eu quero mais, e depois eu quero mais, porque eu quero derramar mais, cada vez mais na vida das pessoas, tá? Então, para você gerar uma nova unção, lembra? Posicionamento, constância, obediência, são pontos importantíssimos para você estar pronta para viver o que o Senhor tem para você. Então, você pode... faz uma carta. Vamos fazer um ato profético. Faz uma carta para Deus, em nome de Jesus, né? E coloca ali o seu coração, menciona o tipo de unção que você deseja receber, né? Tem pessoas que desejam receber a unção de falar em línguas, tem pessoas que desejam a unção de ter o conhecimento da palavra, outros querem só ter o dom de sabedoria para ser sábio diante de algumas situações. Então, coloca o desejo que você tem. Qual unção você quer
receber. Porque lembra, quando a gente vai pedir, nós temos que ser específicos no que nós queremos para Deus, para que Ele entenda e atenda o desejo do nosso coração, se Ele estiver sendo sincero, tá? Mas tudo em nome de Jesus você tem que fazer. Então, tem alguns exemplos aqui de pedido, né? No caso, se vocês, para vocês terem uma ideia de unção, tipos de unção. Unção para ministrar cura interior, né? A pessoa fala, pai, em nome de Jesus, me dá unção de cura, me dá o poder da unção de cura. Eu estou posicionada, eu sou filha do Senhor, eu sou obediente, eu não tenho brecha. Me dá o dom de cura para que eu possa orar e curar as pessoas, em nome de Jesus, porque toda a glória é de Jesus. Né? Um exemplo. O outro, discernir sonhos proféticos, que também é uma unção. Unção para profetizar, unção para interceder pelas pessoas, que é você orar fervorosamente pelas pessoas para que elas se levantem, né? A unção para pregar o evangelho, se você tem vontade, unção para ajudar os necessitados, unção para realizar sinais e maravilhas, que são milagres, né? Que são diferentes um do outro, unção para escrever os mistérios de Deus, unção para louvar e adorar com profundidade, isso também é uma unção. Tem pessoas que louvam e adoram de uma maneira sobrenatural. Elas vivem intensamente a presença do Espírito Santo. Então, você pode pedir por isso, se você quer começar, peça pela unção do louvar e adorar com profundidade a presença de Deus, tá? E depois tem a unção da libertação, do batismo com o Espírito Santo, e aí tem várias outras unções que depois vocês podem pesquisar. Mas para quem está começando, para quem se sente assim, sem muito direcionamento, pede unção para louvar e adorar com profundidade, para você entrar ali no louvor e até se esquecer de onde você está, entregar-se completamente, deixar o Espírito Santo te encher, tá bom? Então, essa carta que eu trouxe para que vocês façam, como um ato profético, ela vai ser poderosa no agir da vida de cada uma de vocês, tá bom? E após vocês terminarem essa carta, vocês escrevem assim a seguinte pergunta, né, para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu desejo acessar essa unção, mas eu preciso saber quanto isso vai me custar. Lembra que eu falei para vocês que a unção tem um preço e que ela vai te custar alguma coisa ou tudo? Depende do que o Espírito Santo te pedir. Então, quando você terminar de fazer a sua carta, você pergunta assim, Espírito Santo, eu desejo essa unção, mas quanto isso vai me custar? Que tipo de busca ou renúncia eu devo fazer? Né? O Senhor poderia, com sua gentileza e amor, me revelar o caminho para alcançar essa unção? Entende que é um pedido genuíno? É um pedido de todo o coração. Então, na hora que você fizer essa carta, você dobra ela e guarda essa carta, onde é um lugar que você tem carinho, que você sabe que é um lugar que está bem guardado, e continua constante. Constante no seu devocional, constante na conversação, o tempo todo com o Senhor, tá? Esses dias dessa semana foi bem corrido para mim, e eu fui uma das pessoas que ouvi o Café com Deus Pai no meu carro, porque eu não consegui fazer o meu devocional aqui. Então, eu fui praticando alguns dias essa semana dentro do carro, dá 2 minutos e pouquinho ali, aí eu fui ouvindo, e se por um acaso eu ouvi e não ouvi, porque acontece, né, de você ouvir e não ouvir, eu colocava de novo. E depois, em seguida, eu fazia uma oração, mesmo que dirigindo. E a hora que eu pudesse parar com os despertadores do meu relógio, né, do meu celular, que desperta de 3 em 3 horas, num desses alarmes aí eu parava e fazia o meu minuto de ouro ali, os 10 minutos de ouro com o Senhor, tá bom? Então, essa carta, ela é um ato profético que vocês vão estar fazendo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para que vocês possam viver essa unção. Quem já vive da unção, aumentar a unção. E quem ainda não sente essa unção, começar a sentir o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida de vocês. E diante de tão maravilhosa unção, né, de bênção, de presença que nós desejamos, é muito importante você discernir a voz do Espírito Santo. Então,
aprender e querer ouvir a voz do Espírito Santo falar com você faz toda a diferença. Então, por quê? Porque é ele que vai te direcionar em todas as situações do seu dia. Só ele vai te direcionar. Nem todos conseguem discernir, porque é uma voz que soa doce, em baixo tom. E aí, o que acontece? Se o ego da tua alma estiver elevado, porque a alma grita, lembra que eu falei? Se a sua alma ficar gritando o tempo todo, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas, quando estão em jejum, conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, que soa suave. Por quê? Porque em jejum, com vontade de se alimentar, a sua carne não tem força para gritar, a sua alma fica quieta. E aí seu espírito consegue ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Como que eu fiz para, no caso, né, a humildade é um ponto muito importante. A humildade para receber todos os ensinamentos espirituais que vocês receberem através de uma pregação, através de uma palavra que vocês ouvem na internet, através do nosso estudo. A humildade é muito importante. Humildade, se você não entender, aqui comigo você tem total liberdade para me chamar, para me perguntar, e eu vou, com muito amor e paciência, eu vou explicar quantas vezes precisar até que você entenda, porque eu desejo que você viva essa unção, que você derrame essa unção para as outras pessoas nos ambientes onde você entra. Onde você entra, você já entra derramando. É isso que o Espírito Santo quer de você, tá bom? E como que eu fiz para esse posicionamento ficar impregnado em mim? Eu, Kelly, como que eu fiz? Tudo antes de eu reagir, no começo, quando eu estava me treinando, né? Eu me colocava em treinamento, porque eu sei quem eu sou hoje. E eu sabia lá atrás aonde eu queria chegar. Então, como que foi meu posicionamento? Tudo antes de qualquer coisa que as pessoas falavam para mim, com ataques ou me criticando, qualquer coisa que acontecesse no trânsito, pessoalmente, pelo WhatsApp, eu parava e pensava, o que Jesus faria? Por um tempo eu até usei uma pulseirinha, quem me conhece me viu. Nessa pulseirinha de borracha estava escrito, o que Jesus faria? E eu carreguei ela por muito tempo até eu aprender. Ali eu me posicionei, né? Porque eu sempre declarava que eu quero ter a humildade de Jesus. E assim eu fui me curando, e eu fui me posicionando, desejando ouvir a voz do Espírito Santo. E com isso eu fui me aproximando de Deus, entregando para Ele todos os meus medos, as minhas inseguranças, a minha vida, a minha família, tudo que eu tenho. Então, a minha escola foi essa. Diante de qualquer ataque, vindo de alguém daqui de casa, do meu trabalho, de funcionário, de amigos, eu sempre abaixava a cabeça ou olhava para a pulseira quando eu usava ela e pensava, o que Jesus faria se estivesse recebendo uma afronta dessa? Então foi onde eu comecei a ter um posicionamento de humildade diante das afrontas das pessoas que não estavam preparadas para viver o que eu estava buscando, tá? O mundo espiritual, gente, ele é regido por leis e princípios, tá bom? Isso é muito, muito, muito sério. Então, nós temos a herança e a autoridade de filhas de Deus. Lembra que eu falei isso para vocês na aula passada? Nós podemos fazer uma oração direcionada e pedir por direito a nossa herança, com autoridade no nome de Jesus, porque Deus nos deu essa autoridade, porque nós somos filhas, lembra? E através do nome do Senhor Jesus, nós podemos lançar decretos que movem o mundo espiritual e constrói aqui no plano terrestre. Decretos lançados aqui, né? Quando você lança um decreto aqui, o mundo espiritual se move. Ó, os anjos trabalham para Deus e os demônios trabalham para Satanás. Depende do decreto que você lança. Em Mateus 18:18 está escrito assim, ó: tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. É um versículo da Bíblia esse, tá? Mateus 18:18. Então, o que esse versículo traz pra gente? Que nós temos a chave. Nós temos a chave dos decretos. Se você... decretos, na verdade, são declarações. Declarações e orações que nós fazemos através da nossa boca.
tá? Então, vamos pegar essa chave. A diferença entre as orações de pedidos e as orações de autoridade. Vou explicar para vocês, eu trouxe para explicar. Diferença entre oração de um pedido e as orações com autoridade. A oração básica é quando você pede. Você pede da sua maneira. E ela demora mais para acontecer. Tá bom? Ela demora mais para acontecer, porque você pediu e você pode estar pedindo errado. Mas quando você toma posse de uma palavra escrita, tá na Bíblia, eu vivo o que está escrito. Então, se você toma posse de uma palavra que está escrita, porque Deus prometeu aquilo que está escrito e ele não é homem para mentir. Então, quando você pega a palavra e com autoridade do nome de Jesus que te foi dada, porque você é filha, aí acontece que a oração, ela tem mais poder, porque ela é feita em nome de Jesus e você está usando a autoridade que Deus ensinou você a usar. O poder das palavras em nome de Jesus é o único que te dá essa capacidade de você sentir essa glória através da oração. Entende? Ó, o único que destrói a sua vida, a sua família, o seu casamento e uma igreja é Satanás. Qualquer coisa que estiver acontecendo desse nível não é o agir de Deus na tua vida. Então, você precisa se levantar em oração. Posicionamento, autoridade, em nome de Jesus. Por isso que é importante declarar o que você quer na sua oração. Sempre em nome de Jesus, para que o mundo espiritual das trevas ouça o seu posicionamento. Eles têm que ouvir, não dá para orar só em pensamento, tá? Oração em pensamento não dá. Tem que ser em voz alta. Em Mateus 21, Jesus diz assim, ó. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando eu fui orar a Deus por essa casa agora, que Ele me abençoou, eu orei com tanto fervor que eu me via aqui dentro. Eu me via sentada ali na frente. E eu pedia para ele, eu estou posicionada como filha do Senhor. O Senhor me prometeu. Eu estou em obediência. Eu estou posicionada. Eu estou fora do pecado. E ainda assim, lembra, comentei, se eu pecar, eu vou pedir perdão imediatamente no mesmo dia, não vou dormir sem pedir perdão. A fé é isso. É você orar e você crer. E não deixar por nenhum momento Satanás encher tua cabeça falando que não vai acontecer, que isso não é real, que isso não vai chegar, que isso não é para você, que você não é capaz. Mentira dele, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira e ele não é meu pai. Meu pai é Deus. Deus é um Deus da verdade. Entende a diferença? Entende a diferença do poder das palavras que nós declaramos através da nossa boca? O próprio Jesus amaldiçoou uma figueira. Né? Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 21, 18, do 18 ao 21, que diz assim, ó. Jesus teve fome de manhã e viu uma figueira com folhas, mas não encontrou figos. E Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão rápido. Então, vocês têm noção que por isso existe curas. Por isso existe pessoas que curam. Antes de eu viver o profundo de Deus, eu confesso a vocês que eu tinha as minhas dúvidas, lembra? Tudo que me confrontava, eu ia buscar para saber se era verdade. E eu comecei a viver e ver que é verdade. Que assim como existe o poder do nome de Jesus e o trabalho dos anjos ao meu favor e ao favor do meu irmão que precisa de uma cura, existem os demônios que trabalham para Satanás e faz tudo de errado. É uma ilusão que Satanás oferece, porque é um prazer temporário que depois você cai e acorda para a verdade. Por isso é importante estar atento. Constância em oração e conversação com o Espírito Santo todos os dias vai te fortalecer e te blindar contra esses ataques, tá bom? Na sua mente. Palavras que podem abençoar ou amaldiçoar. A palavra tem muito poder, nós sabemos muito bem disso, tá?
Então, a nossa boca, ela tem o poder tanto de abençoar, como de amaldiçoar. A decisão sempre é nossa. A decisão é sua. Hoje, se acontece, é difícil. Mas se acontece de escapar alguma palavra da minha boca, na hora eu repreendo. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. O impacto das palavras em uma discussão ou em uma autoimagem, como que ela funciona. Vamos lá. Deixa eu voltar à minha concentração. Vamos lá, em uma discussão. Mesmo sem ser verdade, você está numa discussão ali com seu esposo. Um exemplo, tá? Isso pode ser com seu filho, pode ser no seu trabalho, mas eu trouxe do esposo. E aí vocês estão discutindo e aí você fala assim, ó. Ah, então tá bom, se não tá bom, vai embora. Ou você fala assim, ah, então tá bom, então se não tá bom, vamos nos separar. Pronto. Já lançou o decreto. Porque você lançou uma palavra de decreto. E como Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando a tua boca abrir para soltar um decreto para ele pegar a legalidade, ele vai começar a fazer isso acontecer. Ele vai começar a fazer de tudo para isso acontecer. Ele vai começar a enviar imagens para sua mente, imagens para a mente do seu marido, e daqui a pouco tá separado. Porque não teve a sabedoria. Lembra? A mulher sábia edifica o lar. Quem não tem sabedoria destrói. Então, vamos começar a vigiar as palavras que vocês vão começar a lançar para as pessoas, principalmente que você ama, que é a sua família, que vive com você todos os dias na sua casa. Começa dentro da sua casa, tá? Cuidado com o que você lança. Satanás não tá para brincar. Ele fica ao derredor, ele pensa que ele é um leão. Ele pensa, porque leão é o nosso leão da tribo de Judá, que é Jesus, tá? E como ele é um imitador, ele fica tentando imitar tudo que Jesus faz. Tá bom? Outro ponto, na autoimagem, né? Assim acontece também com seus filhos. Por exemplo, você fala assim, no seu filho, no seu trabalho, na sua autoimagem. Para sua autoimagem, você fala assim, nossa, tô feia, tô gorda. Toda vez que você se olha, você fala isso. Aí ele vai fazer o quê? Ele pega a legalidade, fala aí, peraí, que eu vou fazer isso aí com ela. Aí ele começa a fazer o quê? Enche a tua cabeça pra você comer mais, pra você parar de se cuidar. E aí, cada vez mais que você se olhar, você vai estar mais feia mesmo. E vai estar se sentindo pior ainda. Por quê? Porque você lançou a palavra e ele pegou. Ele só faz isso, ele não tem outra coisa para fazer. Então, vamos mudar para os nossos filhos, a mesma coisa. Você não fala para o filho diretamente, mas você conversa com uma amiga. Isso também conversar com os outros, tá? Falar mal do cônjuge, falar mal do filho. Você está lançando um decreto. Então, você está com uma amiga e você fala assim, nossa, eu não sei mais o que eu faço. Meu filho, eu não sei, meu filho é muito burro. Um exemplo, tá? Ele não consegue aprender, uma dificuldade. Ah, pronto. Tá lançado. Então, gente, nós queremos a unção, não é? Então, vamos cuidar da nossa boca. Porque para a unção entrar, a nossa boca tem que se calar. A gente tem que parar de jogar decretos para deixar Satanás agir na nossa vida, tá? Ele só está aqui para fazer isso, lembra? Matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo. Então, nós não podemos dar essa vitória para ele, não. A nossa vitória é com Cristo e é linda, tá? Por isso que 95% de tudo que você vive de ruim, de tudo que nós vivemos de ruim, a culpa é nossa. Porque foi através de decretos que a nossa boca soltou. Tá? Vou pôr vocês para pensar em relação a isso. Por que Deus permite isso? Porque você tem liberdade de escolha. Você tem o livre-arbítrio. Nem Jesus curou quem não queria ser curado. Jesus nem foi pregar o evangelho para quem não queria ouvir. Quando ele entrava num ambiente que as pessoas não queriam ouvir, ele sacudia a roupa, assim, ó, batia a sandália e saía do lugar. Tá? Então, nós temos que querer viver a presença de Deus, querer tomar da água viva, querer receber da unção para a gente ter essa vida de paz e prosperidade que a gente deseja. Tá bom? Você tem que querer ter uma vida consagrada. Não tem como eu obrigar você. Não tem como eu falar, ó, você é obrigada a ter uma vida consagrada. Não. Nem Jesus fez isso. Isso é uma decisão sua. É você levantar, se posicionar e falar, a partir de hoje, eu decido em nome de Jesus que eu vou mudar.
Eu vou vigiar as minhas palavras, eu vou viver uma vida consagrada a Deus. Se eu pecar, eu vou pedir perdão. Se eu errar, eu vou corrigir. Eu vou ter humildade de pedir perdão. É esse posicionamento, tá? Da mesma forma como Deus criou o mundo através das palavras, e foi por esse motivo que ele deu essa autoridade para nós, como filhas que nós somos, você também pode vir ter uma vida fantástica diante das palavras que você lançar da Bíblia, pegando da autoridade, em nome de Jesus, porque foi o próprio Deus que prometeu. Né? Então, não são as vontades do teu coração que vai prevalecer, é as vontades que estão pautadas na verdade, na palavra de Deus. Tá? Um exemplo dos desejos do coração, no caso que eu trouxe para dar uma despertada aí. Os desejos do coração, um desejo errado do coração que infelizmente acontece para todos os lados. Eu vou orar porque eu fiquei apaixonada por aquele rapaz, mas ele é casado. Um exemplo, tá? Eu repreendo em nome de Jesus. Gente, uma oração desse nível não é oração a Deus, não. Isso é uma feitiçaria. Isso quem faz são os bruxos, são os feiticeiros, porque eles também oram, tá? Mas eles não oram para Deus, não. Eles oram para conseguir qualquer coisa através do mundo das trevas, porque o objetivo deles é destruir vidas. Eles estão dispostos a qualquer coisa, eles estão recebendo dinheiro por isso. Cuidado com o que vocês estão orando, tá? Pedir o serviço da amiga. Cuidado, tá bom? Tudo que vocês forem orar e pedirem em nome do Senhor Jesus, peça para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês tenham uma vida em abundância diante da verdade de Cristo, tá? O que Jesus faria? Comecem a usar essa frase que eu usei na minha vida, vai ajudar muito vocês. Nós podemos criar qualquer realidade. Assim como eu criei na minha vida, o impossível que eu achava que era viver onde eu vivo hoje, o Senhor me entregou. Porque eu criei, eu me vi aqui dentro. E vocês podem realizar isso também através de uma oração sincera de todo o coração, tá? É muito importante vocês sempre fazer oração e emitir decretos baseados na palavra de Deus. Vou repetir isso mais uma vez. Outra coisa muito importante é a confissão e o arrependimento. A necessidade de você confessar e se arrepender de todas as palavras malditas começa a fazer toda a diferença. E o dia que eu entendi isso, também foi uma grande virada de chave na minha vida, porque quando alguém sentou comigo e eu comecei a entender tudo isso, eu queria me livrar rapidamente de tudo que era ruim para que eu não vivesse sob influência das trevas. Então eu comecei a lembrar de coisas que às vezes a gente pensa que é coisa boba, não é coisa boba, não. A gente tem que se arrepender mesmo. Então, se você lançou maldição sobre o seu casamento, sobre a sua própria vida, sobre os seus filhos ou sobre qualquer pessoa, você precisa se arrepender. Faz uma oração de confissão e de arrependimento por cada palavra maldita que você lançou, porque o Senhor vai te perdoar. E você fazendo essa confissão e apresentando esse arrependimento, o que acontece no mundo espiritual? Você tira a legalidade de Satanás, ele tem que vazar, ele tem que sair. Ele vai parar de te atormentar, porque você tirou da mão dele. Abriu a boca, se arrependeu, pediu perdão de todo o coração. Tá? Nós vamos fazer isso. Você vai quebrar a legalidade de Satanás. Chega. Ele não vai mais influenciar nenhuma de vocês. Em nome de Jesus. Eu vou levar para vocês esse posicionamento e vocês vão se levantar, vocês vão levantar a casa de vocês, vocês vão levantar qualquer pessoa que viesse apresentar com dificuldade, a parentela de vocês que estiver disposta a viver, porque através da sua mudança, através do seu posicionamento, as pessoas vão querer saber que água é essa que você está bebendo, que elas querem beber também. É isso que eu quero que vocês vivam, tá? Vamos lá. Aqui eu vou beber um pouquinho de água. Só um minutinho. Quando você quebra a legalidade, tira essa legalidade da mão de Satanás, que você confessa e se arrepende, na hora, ele perde a autoridade dessa legalidade que você se arrependeu. Na hora. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar em volta, rugindo.
esperando você lançar a próxima. Só que você não vai lançar em nome de Jesus, porque você vai aprender a vigiar o que você vai falar a partir de hoje, tá bom? Essa maldição, ela quebra quando você se arrepende e confessa diante de Deus em nome de Jesus, tá bom? Se acontecer dele continuar lançando muitas flechas, aí ele tem que ser expulso. Aí já entra na parte de libertação, tá? Aí é só cada uma de vocês mesmo vivendo dia após dia com a oração, né? Que é a constância, através do vigiar das palavras que vocês vão começar a lançar a partir de agora. Aí cada uma no seu íntimo vai entendendo, tá? E eu estou à disposição para ajudar quem precisar. Quando você se expõe a fazer uma libertação, que é a expulsão dos demônios, né? Para você fazer, o demônio já tem que ter perdido as legalidades. O que é isso? É você já ter confessado todos os seus pecados. Ele não vai sair. O que acontece? Quando você quando você não se arrepende de um pecado, não tem como você fazer uma libertação. Nem você e nem nenhum ambiente, tá? Por quê? Porque ele não vai sair. Não vai sair. Acontece de algumas pessoas, o demônio se manifesta, ele olha para a cara do libertador e fala assim, ó, eu não vou sair. Ela me dá legalidade. Ela me deixa ficar aqui. E aí não tem o que você fazer. Não tem como a libertadora fazer nada se quem está endemoniado não se arrepender do pecado. Ele não vai embora, a casa está confortável para ele ali. É assim que funcionam os demônios, tá? Eu quero que vocês tenham bastante consciência da importância de se arrepender e pedir perdão por toda palavra maldita lançada, mesmo que em pensamento, tá? Porque os pensamentos geram energia. E uma hora você cochicha, uma hora você comenta com alguém, comentou com algum amigo de escola, quando você era mais jovem. Vamos pedir para o Espírito Santo ajudar que cada uma de nós, né, nos lembremos aí de todas as palavras malditas. E vai ser tudo num dia só? Não, gente, não vai. Vai ser um pouco hoje, um pouco amanhã, e um pouco. Vai ser um pouco cada dia. Pode ser que daqui a um mês você lembre de alguma, mas a constância vai te trazer a lembrança de tudo maldito que você falou. E aí você vai, com os dias, com o tempo, você vai se limpando, você vai se curando, você vai se entregando e o Espírito Santo vai derramando a unção, como é a vontade dele. Tá bom? Bom, vamos lá. Falei que os demônios têm ouvido para todo lugar. Então, tanto na hora de pedir perdão e se arrepender, como na hora de lançar a palavra, ele vai estar escutando, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma oração para vocês entenderem como que vocês podem fazer. Quem quiser repetir, pode repetir, que é a oração específica para vocês se arrependerem das palavras malditas, tá? Eu vou fazer e se vocês quiserem repetir, pode repetir. Espírito Santo, me lembra de toda palavra maldita que eu liberei sobre o meu casamento, minha casa, minha vida, sobre os meus filhos, meu trabalho, amigos e toda a minha parentela, em nome de Jesus. Aí, nesse momento, você faz um silêncio, deixa ele te lembrar. O que ele te trouxe agora, mesmo que seja só uma palavra, você fala. Conforme, né, você vai lembrando, né, você diz a palavra e fala, Pai, eu confesso que eu falei isso. E fala a palavra, né, que você falou. Confesso que eu falei isso. E eu me arrependo agora, em nome de Jesus. Todos os demônios, pode repetir, gente. Todos os demônios que eu mesmo dei legalidade através das minhas palavras malditas, saia agora em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Quando você vai expulsar um demônio, gente, é só essa oração, tá? Então agora eu vou repetir para vocês ouvirem ela, para vocês gravar, ó. Espírito Santo, me lembra de toda a palavra maldita que eu liberei sobre meu casamento, minha casa, minha vida, meus filhos, meu trabalho, amigos e toda a minha parentela, em nome de Jesus. Você vai prestar atenção, tá? Aí você vai dizer, Pai, eu confesso que eu falei isso. E vai falar o que você pensou, o que você lembrou. Se é muitas ou uma palavra só. E você fala, eu me arrependo
agora eu me arrependo, em nome de Jesus. E todos os demônios que eu mesmo dei legalidade através das minhas palavras malditas, sai agora em nome de Jesus. Com autoridade, tá, gente? O demônio não é teu amigo para você falar para ele, sai agora em nome de Jesus. Não, ele não é teu amigo. Amigo teu é o Espírito Santo. Sai agora em nome de Jesus. Autoridade, tá bom? Essa mesma autoridade vai ser usada para qualquer flecha, qualquer pensamento que não provém de Deus. Entendeu que não vem de Deus, que são flechas inflamadas, querendo te trazer, encher tua cabeça com coisa que não vem de Deus, na hora você repreende. Eu repreendo agora toda flecha que está vindo em minha direção dos demônios, em nome de Jesus. Eu não aceito. Revisto a minha cabeça agora com o capacete da salvação. Põe a mão na sua cabeça e se reveste. Você pode se revestir com a armadura celestial. Você tem essa autoridade, tá? Em nome de Jesus. Todas nós temos. E com isso, você vai começar a edificar você, sua casa, seu trabalho, a vida dos seus filhos. Você não vai mais destruir a sua família, nem sua vida, nem seu casamento, nem o seu trabalho. Porque você vai começar a entender como é poderoso usar os decretos para que você tenha uma vida melhor, posicionada na presença de Deus. Ó, tem um momento que é preciso você descascar as camadas negativas que o teu marido carrega. Porque nem todo marido tá junto na vida cristã, quando a gente se posiciona. Então, Deus te deu um marido. Ele também é filho. E ele precisa ser tratado. Assim como Deus está tratando você, você vai descascar as escamas, essas camadas do seu marido através da sua sabedoria, porque você vai ser uma mulher sábia, você já é mais sábia do que antes de você assistir a primeira aula aqui comigo. Quem está aqui comigo desde a primeira. Então é você que vai descascar ele camada por camada, a camada do orgulho, a camada da grosseria, a camada dos vícios, camada dos traumas que ele tem, as camadas das feridas que ele carrega na alma. É você que vai fazer isso. Que jeito? Através da oração, através dos decretos, da palavra certa que a Bíblia te dá. Se você não sabe como fazer, você pode me procurar, eu te ajudo. Você pode pesquisar no Google, né? Que você quer uma palavra de paciência na Bíblia. Aí o Google vai te dar. Não tem como errar, tá? Você vai tirar todas essas camadas, tanto da tua própria vida como da vida do teu marido. E com isso você vai descobrir o marido abençoado que Deus te deu. Porque é isso que você merece. E é esse o desejo do coração do nosso Pai. O casamento, assim, a família para Deus é o maior projeto que Ele fez. Então nós precisamos cuidar e não destruir, tá? Esse mesmo processo de tirar as camadas, ele deve ser feito em tudo. Na sua casa, no seu trabalho. Se você amaldiçoou o trabalho, o lugar onde você trabalha porque você não gosta, muda o que você fala para o ambiente mudar. E se ainda assim você vai porque você precisa do dinheiro e não gosta do ambiente, pede para Deus te dar outro trabalho, onde você se sinta bem. Mas não vai lá mais não, porque faz mal tanto para a empresa como para você mesmo, tá? Porque o trabalhador ingrato não recebe a bênção da prosperidade, tá na Bíblia. Não sou eu que estou falando, tá? Existe uma oração específica para cada edificação da tua vida. Então, busca na palavra o que está escrito, que você pode usar como autoridade na sua oração. E você vai aprender e entender que isso faz toda a diferença. Tá bom? É isso que eu trouxe para vocês hoje. Para vocês verem como tudo isso é poderoso, né? Que palavra hoje. Que unção. Dina levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Dina? O tua mão tá levantada faz tempo. É que eu não estava vendo vocês, eu estava tão focada na palavra que agora que eu estou vendo cada uma de novo. Olha, gente, eu desejo para vocês, mulheres de Deus e meninas, né? Aqui nós temos meninas, moças, nós temos esposas. Eu desejo que vocês vivam intensamente essa unção. Hoje eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um derramar de unção sobre a vida de vocês, da presença do Espírito Santo. Eu desejo que vocês possam receber essa unção poderosamente, que vocês se posicionem,
verdadeiramente como filhas de Deus que vocês são. E que vocês façam essa carta, né, para Deus, com o pedido da unção que vocês desejam. Pergunta ao Espírito Santo qual é o seu sacrifício, para que você receba essa unção e cumpra com todo o seu coração, para que você receba. E cuidem das palavras que vocês dizem e comecem a se arrepender de todas que vocês já lançaram. Tá bom? Em nome de Jesus. É o que eu declaro para vocês. Gostaram de hoje? Eu tenho que perguntar, né? Porque se alguém não gostou, eu preciso mudar, né? É isso, gente. É uma bênção. Foi bênção para mim. Eu tenho certeza que foi bênção para vocês. Então, comecem a abençoar o filho de vocês, tá? Comecem a impor as mãos sobre a cabeça do filho de vocês. Orem, consagre a vida deles ao Senhor. Declarem palavras grandes, palavras assim, você vai ser um grande homem de Deus, você não vai se perder pelos caminhos da vida, você é meu filho amado, eu tô arrepiando, glórias a Jesus. Declarem palavras proféticas, palavras de Deus, palavras de bênçãos e não de maldição, tá bom? Isso também sobre a vida do teu marido. Se você tem dificuldade de abençoar a vida do seu marido enquanto ele tá acordado, faz isso enquanto ele dorme. Tá? Porque pode acontecer. No começo eu também tinha muita vergonha. Eu tive muita resistência no começo de chamar o meu marido para orar comigo antes de dormir. Nossa, era uma vergonha, hoje é uma coisa mais natural que existe. Né? Então, quando eu comecei, eu chamei ele e falei assim, amor, a partir de hoje, vamos agradecer o nosso dia? Só agradecer, não precisa falar muita coisa não, porque eu tinha medo dele falar não, né? Eu falava assim, só agradecer pode ser? Tipo assim, meu Deus, obrigada pelo nosso dia e nos dá uma boa noite de descanso, amém. Era assim minha oração, gente. Eu só orava assim. E aí nós começamos assim. Só que aí eu falava assim para ele assim, só que aí um dia é você, pode ser? Por quê? Porque eu já sentia no meu coração que eu tinha que colocar ele para agradecer. Porque, gente, nós somos abençoados demais. Nós somos abençoados demais. Não falta nada pra gente. A gente come o que a gente tem vontade. Mesmo que não seja todo dia, mas uma hora a gente come, né? Então, assim, não foi fácil também para mim o começo. E também, antes de eu conhecer Jesus como eu conheço agora, minha vida também não era perfeita. E nem a do meu marido. Mas eu venci. Então, se eu venci, vocês também podem vencer. Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Então, através do meu sofrimento, de tudo que eu passei, né? O meu marido, nós estamos por uns 17, 16 anos atrás, ele bebia. E aí ele misturava pinga com cerveja e ficava uma coisa... Não vou falar, né? Vocês sabem o que acontece com a mistura. E eu passei grandes vergonhas com ele. Grandes vergonhas. Mas o poder e o amor de Deus nunca me deixou deixar ele. Porque é como se sempre existe dentro da gente, né? Que fica escondido quando a gente está em pecado, fica escondido. Mas hoje eu entendo que é porque tinha esse propósito na nossa vida, de levantar esse testemunho para que vocês se levantem, assim como a minha família se levantou. Então nunca foi lindo. Tem gente que nos vê e acha que sempre foi lindo. Não, não é verdade. Ficou lindo depois que eu me posicionei. Quando eu me posicionei e me levantei. A Dani está comigo já tem bastante tempo. E ela foi uma das pessoas que viu eu lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo. Eu achei que eu ia morrer. Porque tinha dias que eu não tinha força. Eu não tinha energia, o meu corpo não tinha energia. Hoje eu entendo que Satanás estava me esgotando. Ele estava acabando com a minha mente, acabando com as minhas energias. Hoje eu entendo que era ele que estava fazendo isso. Chegou um dia que eu procurei uma pessoa, e até essa pessoa é cristã, né? E aí é um pastor, amigo nosso da família. E aí eu falei para ele, ele falou assim, minha irmã, você está esgotada espiritualmente, eu preciso orar por você. Você está esgotada. Esse é o caminho que o Satanás faz, ele começa a esgotar, até que você para de comer, você para de querer viver, aí você fica doente, aí você entra numa depressão, aí você começa a tomar remédio, aí depois do remédio você não quer mais sair de casa, e aí qual que é o fim disso? É a morte.
Primeiro ele mata o teu espírito, depois ele mata a tua alma, depois teu corpo falece. Vamos parar de falar coisa que não serve para nada, tá? Vamos mudar. A partir de hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Qualquer dia a Dani vem dar o testemunho aí do que ela viu. Porque assim não vou ser eu falando. É outra pessoa. A Dani acompanhou muito a nossa jornada. Glórias a Jesus, que aprendeu muito também com a gente aqui, nesses anos que ela tá com a gente. E eu quero que vocês mergulhem também, tá? Vamos fazer oração. Depois da oração, nós vamos fazer a Santa Ceia para quem preparou. E a gente termina a nossa reunião de hoje, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na presença do santo e poderoso nome de Jesus, eu coloco a minha vida agora diante do Senhor para pedir em favor de todas essas mulheres que estão aqui, meu Pai. Todas essas mulheres que doaram horas do seu dia de hoje para estarem aqui aprendendo e se aprofundando um pouco mais na tua palavra e despertando no coração de cada uma delas o desejo de viver de forma genuína o teu amor, o derramar da tua unção, em nome de Jesus. É o que eu venho pedir hoje e apresentar ao Senhor, meu Pai. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós, como tuas filhas, Senhor, e servas, entramos na tua presença e nos revestimos agora, Senhor, com a armadura celestial que o Senhor nos permite vestir, em nome de Jesus Cristo. Reconhecemos que tu és Deus, tu és o Deus da nossa vida, nosso escudo, nossa fortaleza e nosso libertador. Somos gratas porque nos escolheste como mulheres para sermos parte do teu plano, Pai. Portadoras de luz na nossa casa, no nosso trabalho, por onde andarmos. Queremos ser instrumentos da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, nos levantamos como um exército de mulheres fortes e cheias do Espírito Santo, posicionadas para guerrear espiritualmente contra toda obra das trevas. Declaramos em nome de Jesus que estamos revestidas de autoridade, porque o poder do nome de Jesus nos dá essa autoridade. E que nenhuma arma forjada contra esse ministério, contra nossa família, contra o nosso trabalho, prosperará. Eu declaro isso em nome de Jesus. Repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de divisão, espírito de fofoca, de inveja, todo espírito de desânimo, opressão e qualquer seta do inimigo enviada contra este ministério de mulheres, contra a mente de cada uma dessas mulheres, que cai agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra das trevas que tenta paralisar ou enfraquecer, meu Pai, ou silenciar a voz das tuas filhas, é agora anulada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Declaramos, Pai, que somos mulheres corajosas, cheias da tua presença, cheias da tua sabedoria e seremos guiadas pela tua verdade, em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam guardados pela paz de Cristo e que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Que sejamos edificadoras de lares, portadoras da paz, que possamos ser intercessoras poderosas que impactam gerações com as nossas orações e os nossos testemunhos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu revisto cada uma de nós agora, Pai, com a sua armadura. A armadura de fogo lavada com o sangue de Jesus. Coloco em cada uma de nós agora o capacete da salvação, guardando a nossa mente contra toda mentira que dizem que não somos suficientes. Visto, Senhor, a couraça da justiça agora em nós, vivendo para que nós possamos viver, meu Pai, a sua santidade e honrar o teu nome, em nome de Jesus. Firmo agora, Pai, os pés de cada uma de nós, com as botas do Evangelho, para que cada uma de nós possamos levar a tua palavra de esperança aonde quer que estejamos. Erguemos, Pai, em uma das nossas mãos o escudo da fé, para apagar toda seta inflamável do inimigo, seja ela emocional, espiritual ou física, meu Pai, em nome de Jesus. E na outra mão, Senhor, empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, declarando que maior é o que está em nós do que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Clamamos pelo fortalecimento espiritual de cada mulher aqui. Eu clamo ao Senhor agora. Que todas sejam mulheres fortes,
cheias do teu espírito, capazes de orar, ensinar, cuidar e amar com o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Que cada uma saiba que é chamada, escolhida e equipada por ti, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre aquelas que estão presas emocionalmente ou espiritualmente, em nome de Jesus. Que barreiras sejam quebradas e correntes sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Que esse ministério seja um canal de restauração, cura e transformação na vida delas e na vida de muitas outras mulheres que o Senhor ainda trará, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Pai, sobre esse ministério, que ele será um canal, um farol na vida das mulheres, atraindo cada dia mais suas filhas para receber dessa luz. Eu declaro, Senhor, e profetizo sobre a família de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que essas famílias estão protegidas e estão sendo abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, que elas caminharão em vitória, refletindo a glória de Cristo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai, porque em ti somos mais que vencedoras, e a batalha já está ganha, e a tua vitória é eterna, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, eu peço que o Senhor envie anjos diante da vida de cada uma delas agora. Anjos ministradores de unção, anjos ministradores de unção e fogo, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus, no topo da cabeça de cada uma dessas mulheres que estão aqui agora, em nome de Jesus. A unção poderosa da presença do seu Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Recebam, em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus agora, sobre vocês. É isso que eu peço, Pai. É isso que eu declaro. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus, nós te amamos muito. Declaramos que sem o Senhor não podemos nada, não podemos fazer nada sem o Senhor. Oh, meu Deus. Vamos pegar a ceia para fazer? Para a gente encerrar? Vamos lá. Quem está com a ceia? A palavra de Deus diz que ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pode repetir comigo, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que esse pão é o corpo de Cristo e esse suco de uva é o sangue de Cristo. E ao comer do corpo de Jesus e beber do sangue de Jesus, eu estarei afirmando a aliança com Cristo, de que eu creio que ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. E que ao tomar desse cálice e comer desse pão, o meu DNA espiritual será transformado. A minha mente será como a mente de Cristo. E eu serei cheia do amor e da pureza de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada. Pode tomar do cálice. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus. Fala para ele o quanto você o ama. Declara a ele o seu amor. Declara a ele que você precisa da presença dele todos os dias na sua vida, que sem ele você não consegue. Obrigada, Jesus. Eu não consigo nada sem o Senhor. Obrigada por mais um dia de aula. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Que coisa linda! Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, que vocês terminem essa noite recebendo e sentindo o poder da unção, da presença do Espírito Santo,
que vocês possam viver isso intensamente, cada dia mais, através da constância, do buscar na presença do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Bom descanso, bom fim de mês para quem depende dos negócios. E semana que vem nós estamos juntos, estaremos juntos de novo. Deus abençoe vocês. Eu vou orar por vocês nessa madrugada, tá bom? Para que o que vocês receberam aqui nesse ensino de hoje, da presença do Espírito Santo, vocês acordem amanhã com um poder, num sentir mesmo do Espírito, tá bom? Beijo. Tchau.